Síndrome do Paraíso Perdido. Mensagem do Evangelho com Mário Persona. Hoje eu estava lembrando de um hino que eu aprendi quando morava em Alto Paraíso. Eu aprendi com um casal muito querido que morava lá também, o João e a Ruth, e aprendi vários hinos com eles, inclusive. Nós cantávamos em 4 vozes, aprendi até a cantar em 4 vozes, eu cantava em baixo. Às vezes a gente cantava em 5, 6 vozes, porque tinha também as vozes desafinadas no meio, né? Mas esse hino era muito querido, e sempre foi muito querido para mim. Eu sempre me lembro dele. Eu gostaria de ler, não precisa se assustar, eu não vou tentar cantar, mas eu vou ler o hino. Da linda pátria estou muito longe, triste estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Oh, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir? Qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir? Sua vinda ao mundo é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. É belíssima essa mensagem. Esse hino tem na maioria dos hinários mais antigos, mais tradicionais. Em alguns hinários ele vem com o nome Saudade, em outros hinários o nome é O Exilado, porque na realidade este é o sentimento que um cristão tem vivendo nesse mundo, o sentimento de um exilado, de um expatriado, de alguém que está fora da sua pátria, desejoso para voltar para a sua pátria. E eu li um texto falando de Jerusalém, em 1948, foi quando Jerusalém se tornou um estado, Israel se tornou um estado, um país, depois de muitas lutas e muitas discussões e debates, e nesse meio tempo havia bolsões de judeus morando em Israel, e eles estavam cercados de inimigos, de árabes, de pessoas que não queriam que eles tomassem a terra e ficassem com a terra. E havia um grupo de judeus morando num bairro em Jerusalém, que era o bairro de judeus. Jerusalém era dividida, tinha os cristãos, tinha os judeus, tinha os muçulmanos, cada um num bairro, acho que até hoje existe isso lá. Mas esse bairro dos judeus estava cercado, estava sitiado, não entrava e não saía ninguém, enquanto se resolviam as questões de Israel se tornar ou não um país independente. E nesse bairro já estava acabando os alimentos. A expectativa dos judeus que moravam ali era de morrer de fome. Aí eles receberam uma notícia de que de Tel Aviv tinha saído um comboio de caminhões trazendo comida para eles. E quando o comboio, os caminhões estavam chegando, todos foram correndo, a população toda foi correndo na entrada do bairro para receber os caminhões, e o primeiro caminhão tinha na frente escrita essas palavras: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. Essas palavras ficaram sempre na mente dos judeus durante anos e anos, séculos, na verdade. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém. O que significam essas palavras? É que existe um salmo, que é o Salmo 137, ele foi escrito depois que os judeus voltaram do desterro para a Babilônia. Eles ficaram em Babilônia, desterrados durante um número de anos, mas aí eles voltaram para Jerusalém. E depois que eles voltaram para Jerusalém, foi escrito esse salmo. E esse salmo diz assim, o Salmo 137, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos
dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Para os judeus fazia todo sentido não se esquecer de Jerusalém, porque Jerusalém era a cidade que Deus escolheu aqui nesse mundo para fazer habitar o seu povo, era o centro de adoração do seu povo. Mas em virtude da total desobediência desse povo a Deus, da infidelidade desse povo, que acabou se dedicando a ídolos, a idolatria, tremenda idolatria, Deus agiu com rigor contra eles. Nós vemos até hoje consequências do pecado dos judeus de terem abandonado o Senhor. Mas permanece a palavra de Deus, que é fiel, e Deus um dia vai também restaurar o povo de Israel. Vai restaurá-los. Enquanto isso não acontece, esses textos, como esse salmo, serve para nós de alento e serve para nós de figura também da pátria que nós deveríamos estar esperando, da pátria da qual nós deveríamos ter saudade. Que pátria é essa? O céu. O céu é a pátria que todo cristão deveria ter saudade. E quando a gente fala do Evangelho no mundo ocidental, no Brasil, um país praticamente cristianizado, não é? Um país que é católico ou protestante, de diversas vertentes, nós estamos falando para pessoas que se declaram cristãs, pessoas que foram batizadas, pessoas, muitas que professam ser cristãos, que preenchem um questionário dizendo que é cristão, que não é muçulmano, nem budista, nem qualquer, mas é cristão. E às vezes mesmo essas pessoas não têm noção do que é ser cristão, do que é realmente ser cristão, de qual é a esperança do cristão, de qual é a saudade do cristão, qual a saudade que cabe ao cristão. Eu estive agora recentemente, minha filha e meus 2 netos passaram alguns dias aqui no Brasil, eles moram no exterior, e que delícia foi passar momentos alegres, brincando, passeando, conversando o tempo todo, e de repente eles foram embora. E fica o que? A saudade, não é? Fica a saudade. E saudade é uma coisa que dói, saudade é uma coisa que arde, mas ao mesmo tempo é boa. Mas como que uma coisa pode ser boa e ruim ao mesmo tempo? Não, é saudade. É saudade. E o sentimento que seria apropriado a um cristão é ter saudade. Mas saudade de quê? Do céu. Porque a pátria que Deus promete para o cristão é o céu. É isso que Deus promete, é isso que Cristo prometeu. Cristo prometeu um lugar onde Ele está. E onde Ele está? Ele está no céu. Ele está no céu. Mas como nós podemos ter saudade de um lugar que nós não conhecemos? É uma pergunta estranha, é um sentimento estranho, saudade. Eu estava olhando o significado de saudade. Alguns dizem que saudade só tem na língua portuguesa. Eu não sei se isso é fato ou não, porque eu acredito que todas as pessoas sintam saudade. Até um chinês sente saudade. Ele deve ter lá os seus caracteres, os seus ideogramas para expressar saudade, não é? Mas saudade é um sentimento comum a toda a humanidade. Nós sentimos saudade. E no dicionário explica que saudade vem do latim solitas, ou solitatis, que significa solidão. É o sentimento de estar sozinho depois que faltou alguém que esteve com você. Ou faltou um lugar onde você esteve. Isso é saudade. É uma sensação, é um sentimento de perda, de falta, de distância e ao mesmo tempo de amor. É uma sensação agridoce. O que é uma coisa agridoce? É uma coisa que é azedinha, mas é docinha ao mesmo tempo. Existem alimentos, existem pratos que são agridoces, né? Eles são pratos que misturam 2 sabores, 2 tipos de sensações. E assim a saudade, ela tem essa mistura de sensações. Eu queria perguntar se você sente saudade do céu. Alguém aqui sente saudade do céu? Uma pessoa me escreveu hoje falando assim: como é que eu posso ter saudade de um lugar onde eu nunca estive?
um lugar para onde eu nunca fui. Mas é possível ir para o céu e sentir saudade do céu. Como que é possível ir para o céu? Pela fé. Pela fé é possível ir para o céu. E pela fé também é possível adquirir, ou ganhar, melhor dizendo, a passagem para o céu. Porque a única maneira de você receber um bilhete para viajar para o céu é pela fé. Não é pagando em reais, em dólares, não. É pela fé. É pela fé. Mas, ainda que o cristão que conheça o seu destino eterno, tenha saudade do céu, que ele vê, ele enxerga pela fé, o incrédulo tem saudade também. Como assim o incrédulo tem saudade? Existe um sentimento que praticamente toma o coração de todo ser humano. Existe até um nome para isso. Existe um nome, é uma síndrome. Alguns têm isso muito mais à flor da pele, alguns trazem isso de uma maneira muito mais exposta, muito mais visível do que outros. Eu andei pesquisando, isso chama-se síndrome de Wanderlust. Wanderlust, eu não sei como é que fala, porque é alemã, o termo é alemão, Wanderlust. É a conjunção das palavras wandern, um N assim no final, e lust, ou lust, como é também no inglês. Wanderlust. E essa palavra, wander, significa vagar, caminhar, viajar. Wander. Uma pessoa que está vagando por aí, ela está fazendo isso. E lust, ou lust no inglês, significa desejo. Desejo intenso de alguma coisa. Cobiça por alguma coisa. Então, o wanderlust é uma pessoa cobiçosa de viajar. Cobiçosa de conhecer novos lugares. De ir além para ver o que está atrás do outro lado da montanha. Saber o que existe lá, o que existe nas estrelas, o que existe nos outros planetas, nas outras galáxias. E esse é o sentimento que está no coração de todo ser humano, seja ele cristão ou não. Isso vem com a história do ser humano. Nós estamos num país chamado Brasil, que foi descoberto por exploradores portugueses, genoveses, espanhóis, a América toda, né, como um todo, até os vikings já passaram por aqui. O que esses caras tinham que pegar seus barquinhos e enfrentar mares perigosíssimos para ir buscar uma terra desconhecida? Wanderlust, ou Wanderlust. Sentimento de querer descobrir lá aquele lugar impossível de se chegar. Aquele lugar. Tem uma frase que é atribuída a um imperador romano que viveu no ano 70 antes de Cristo, que agora a minha memória não vai me ajudar a lembrar qual é o imperador romano. Eu acho que ele era aquele que vivia com Cleópatra, se não me engano. Mas ele cunhou essa frase porque ele tinha que embarcar os cereais vindos da África e de outras origens para levá-los para Roma, nos navios, aqueles navios precários da época. E os marinheiros tinham medo da viagem. Então ele dizia para eles, navegar é preciso, viver não é preciso. Depois um poeta português acabou pegando essa frase e fazendo até um verso. Mas foi ele lá atrás que tinha cunhado essa frase. Navegar é preciso, viver não é preciso. Ou seja, ele colocava a necessidade de ir lá, de ir adiante, de ir além, mais até do que a própria vida. E quem já viu filmes, documentários do Everest e as imagens dos corpos congelados no caminho até o topo, olha aquilo e fala, mas como é que esses caras foram tentar subir essa montanha sabendo que podiam morrer, como muitos morrem, todos os anos morre muita gente no Everest, congelado, falta de ar, acidente, desmoronamento, avalanche de neve. Por quê? Porque eles querem chegar num lugar que não estiveram ainda. E esse sentimento é o homem buscando algo que lhe falta. Por quê? Porque o homem tem dentro de si a saudade de um lugar. Que lugar é esse? O lugar da companhia de Deus. O lugar onde Deus preparou para o homem. O lugar que Deus preparou para o homem. Deus havia preparado um lugar para o homem aqui na terra, que era o Jardim do Éden. Ali não tinha um lugar melhor para se procurar.
Ali estavam Adão e Eva vivendo tranquilamente naquele lugar de paz, de alegria, de bonança, de suprimento de todas as suas necessidades, de companhia com Deus, de poderem falar com Deus, terem a comunhão ali totalmente com Deus. Mas eles desobedeceram, eles quiseram ser donos dos seus próprios narizes, e aí comeram do fruto que Deus disse que não poderia comer, e com isso pecaram. E entrou o pecado trouxe uma série de outras coisas, trouxe culpa, trouxe vergonha, trouxe juízo, trouxe uma série de malefícios que nos acompanham até hoje, inclusive esse desejo de querer voltar para o paraíso, de querer voltar para o jardim, de querer voltar para um lugar que é maravilhoso. E por isso nós continuamos buscando. Por isso a gente sobe o Everest. Por isso a gente atravessa os mares. Por isso a gente explora florestas inexploradas. Por isso a gente constrói foguetes para ir até a Lua, para ir até Marte, para ir até as estrelas. E é sempre assim, onde nós vamos mais distante, mais distante. Mas é insaciável esse desejo, porque o universo é vasto, é infinito, não dá para chegar, não vai ter fim essa busca, a não ser que essa busca termine no céu. Síndrome de Wanderlust. Ir para um lugar desconhecido para tentar chegar lá. Mas tem um lugar que Deus falou para o homem ir para chegar lá, para suprir esse desejo do seu coração de buscar mais e mais e mais. Em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, de 8 a 10. Abraão, então, foi chamado por Deus para sair. Deus falou: vai, Abraão. Abraão foi. Para onde? Sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Mas se Deus falou para ir, é para ir. E se Deus falou que tinha um lugar, tinha um lugar. E se Deus fala hoje para você que tem um lugar, é porque tem um lugar. E esse lugar é a presença do Senhor Jesus. Esse lugar, na realidade, é uma pessoa. Porque o céu não faria sentido sem Cristo no céu. O que você iria fazer no céu se não tivesse a Cristo no céu? Eu sempre gosto da ideia de uma pessoa trabalhando num grande teatro. Um grande teatro, onde tem shows, música, dança, orquestras e tudo. E um amigo desse que trabalha no teatro fica sabendo que vai ter ali a apresentação de um artista mundialmente famoso. Vai ser uma noite especial para esse artista se apresentar. Então esse amigo corre lá e fala assim: ô, fulano, eu soube que vai ter um artista aí, tudo. Você não arruma para mim um ingresso? Você não arruma um jeito de eu entrar no teatro? Oh, claro, amigo meu, você é amigo meu, está lá dentro. Você arruma? Você vai ter acesso gratuito ao teatro. Que legal. O dia que você quiser. Mas que ótimo, então. Exceto no dia do show do artista tal. Não, mas daí não tem graça. Aí eu não quero ir. Na realidade, não era o lugar. Era a pessoa. Era a pessoa que fazia o lugar. E a pessoa que faz o céu é Jesus. É Cristo. Aquele que um dia precisou sentir saudade do céu também. Porque ele desceu ao mundo. Ele veio até aqui. Ele deixou os palácios celestiais. Ele deixou o lugar de glória, suprema glória, para descer a esse mundo, para se fazer homem. Ele desce. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, nós vemos que o Senhor desceu 7 degraus até o mais profundo poço da humilhação e da morte. São 7 fases que ele vai descendo. Isso é falado no capítulo 2 de Filipenses. E depois de morto, Deus o exalta 7 degraus de volta para o seu lugar de origem.
E agora de lá, ele está convidando. Você quer ir para esse mesmo lugar que Deus aponta para você ir pela fé? Mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Olha, você tem que fazer aquilo que Abraão fez. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança e sair sem saber para onde ia. Pela fé. Cristo oferece agora a entrada nesse lugar, na presença dele, pela fé. Pela fé. O importante é entender que lá não entra pecado. Eu me lembro quando era criança, minha mãe sempre falava uma frase, uma brincadeira de criança, ela falava assim, diz que o macaco gritou, começaram a gritar lá, vai ter festa no céu, o macaco saiu gritando, vai ter festa no céu, com a boca desse tamanho, né? Vai ter festa no céu, vai ter festa no céu. Aí alguém avisou assim, mas bicho de boca grande não pode entrar. Aí o macaco falou assim, coitadinho do jacaré. Na realidade é isso, essa é a história. Vai ter festa no céu, mas pecador não pode entrar com seus pecados. Coitadinho do pecador que ainda está nos seus pecados. O que você vai fazer com os seus pecados? Você tem. Você é um pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nos fala o apóstolo Paulo em Romanos. O que você vai fazer com os seus pecados? Se no céu não entra um pecado. Quando Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus no paraíso, a razão disso não foi uma tonelada de pecados. Foi um pecado. Desobediência. Um pecado, desobediência. Só um. Só um. Quem tiver um pecado não entra no céu. É preciso estar limpo completamente de todos os seus pecados. Mas você vai falar assim, mas então, o que eu tenho que fazer para me limpar dos meus pecados? Você precisa de perdão. Você precisa de perdão e de salvação. Mas não tem nenhuma obra que eu preciso fazer? Tem uma obra. É a mesma pergunta que fizeram os discípulos, o que faremos, né? Que obra de Deus nós temos que fazer? E Jesus respondeu a eles, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. É crer em Jesus, é a obra de Deus. Não, mas e os meus pecados? Seus pecados são como uma folha de, um prontuário que condena você. E o juiz olha para esse prontuário e fala, uau, não tem jeito de salvar essa pessoa, de livrá-la da condenação, não tem jeito. A menos que você morra. Mas se você morrer, que vantagem vai ter? Porque a Bíblia fala claramente que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. E antes que eu me esqueça, em Apocalipse, quando fala do grande trono branco de juízo final, ali não é um lugar onde os homens irão apresentar as coisas que fizeram e Deus vai colocar numa balança e falar assim, deixa eu ver se o que vai pesar mais, suas bondades ou suas ruindades. Não. O juízo final é a lavratura da sentença daquele que não creu na provisão que Deus fez para o pecado. Cristo. Esse é o juízo final. Quando você ouvir falar de juízo final, lembre-se o seguinte, dali não sai um salvo. O juízo final é a entrega da sentença. É só isso que é o juízo final. Não tem salvos ali. Os salvos foram salvos em vida. Ninguém será salvo depois da morte. Existe uma passagem no Antigo Testamento que diz que o lado que a árvore cair, aí ficará. Se cair para o norte, fica para o norte. Se cair para o sul, fica para o sul. Onde ela cair, ali fica. Não muda de lugar. Se você morrer com os seus pecados, vai ser com os seus pecados que você vai ter que se apresentar diante do juiz. E aí? Aí não tem salvação. Peraí, mas você falou antes que para ser salvo tem que morrer? Para se livrar dos pecados tem que morrer. Exatamente, tem que morrer. A menos que você morra, você não pode se livrar dos seus pecados. E foi exatamente o que Cristo veio fazer aqui nesse mundo. Ele veio morrer
no seu lugar. Morrer por procuração. Ele veio morrer por procuração no lugar do pecador. Na cruz, Cristo foi feito pecado em nosso lugar. Deus lançou sobre ele os pecados de todos os que nele crerem. Creram, criam naquele momento e creriam depois. Deus lançou sobre Cristo na cruz. E ali ele morreu, ali ele terminou a sua vida, juntamente com todos os pecados desses que creram nele. E os que não creram? Não estavam lá. Não estavam lá representados. Você só estará representado naquele sacrifício que aconteceu há 2000 anos se você crer em Jesus como seu Salvador. Só. Porque você sabe que uma pessoa condenada à morte por um crime, o crime termina depois que ela morre. Assim funciona na lei humana. Eu me lembro quando começou aquele mensalão, e daí vieram a Lava Jato, toda essa questão de propinas e de corruptos e tudo, tinham vários parlamentares que estavam envolvidos nessa coisa, e uma vez colocaram uma lista dos parlamentares que estavam sendo investigados por crime de lavagem de dinheiro, corrupção e etc. E na lista, que saiu no jornal, eu me lembro de ter visto na lista, tinha assim, fulano de tal, morreu, prescreveu, acabou, não tinha mais, ele não podia ser acusado de mais nada porque ele morreu. Então, se você, aos olhos de Deus, estiver morto em Cristo, Deus não pode mais acusar você. É como um condenado à morte que é executado, o juiz não pode falar mais, não, traz o corpo, agora nós vamos enforcar. Mas peraí, juiz, acabou de ser enforcado. Ah, vamos enforcar de novo. Mas não adianta, não serve para nada mais enforcar de novo. Ele já pagou o crime dele. E assim é também com um pecador que crê em Jesus como seu Salvador. Da linda pátria estou muito longe, triste estou. Você está triste de estar longe da pátria ou não? Eles cantavam junto aos rios de Babilônia, os judeus. Nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Lembrando daquele lugar bendito que Deus tinha preparado para eles. As pessoas falavam, cantem cânticos de Sião para nós. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. É isso que diz o Salmo. Nós só sentimos saudade de um lugar ou de alguém que nós amamos muito. Se nós não nos importarmos com a pessoa, nós não vamos sentir saudade. Nós vamos ter apenas uma vaga lembrança. Os meus filhos estiveram em casa por 10 dias, mais ou menos, minha filha e meus netos, e eu estou morrendo de saudade deles. Agora, outro dia foi lá o pedreiro para fazer uns reparos lá no apartamento. Eu não tenho saudade nenhuma do pedreiro. Paguei o serviço e foi embora. Acabou, não quero, tomara que o pedreiro volte, ou tomara que... Não, o entregador de pizza, não tenho saudade nenhuma. Ele foi lá entregar. Ontem eu pedi um lanche, foi o entregador entregar lá, o motoboy entregou. Nem lembro da cara do motoboy. Não tenho saudade do motoboy. O lanche estava bom, mas o motoboy eu não tenho saudade dele. Você só tem saudade de uma coisa que você ama, ou de uma pessoa que você ama. Só. Se você não ama, você tem uma vaga lembrança. Se você considera Jesus uma vaga lembrança na sua memória, porque você leu em algum lugar, você viu uma novela, você assistiu um filme, você não tem saudade dele. E se você não tem saudade dele, você não tem relacionamento algum com ele. E se você nunca teve um relacionamento com Cristo, um relacionamento pessoal com Jesus, o céu não é o seu lugar. Você não tem saudade do céu. Como você vai ter saudade de um lugar para onde você não quer ir? Esses judeus que estavam na Babilônia, no exílio, eles não queriam continuar na Babilônia. Esse autor do hino que canta da linda pátria estou muito longe, triste estou, tenho saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me encantar, ó, vãos terrestres, esplendores, não quero aqui ficar. É o desejo de partir.
Quem tem saudade quer ir encontrar a pessoa amada. Quer ir encontrar a pessoa amada. Você sente saudade de Jesus? Você espera ansioso pela vinda dele ou vai ser um estorvo para você? Ai, meu Deus do céu, se Jesus voltar agora, ai, que medo que eu estou. Você não conhece então quem é ele. Você nunca conheceu o Salvador e quem não conhece o Salvador não conhece a salvação. O que você vai fazer com os seus pecados na hora que você tiver que se apresentar diante dele? Porque daí não tem mais jeito. Se não for aqui, a solução, a resolução dos seus pecados não vai ser lá. Não tem como ser lá. Em João 6,37, até o versículo 40, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: tudo que o Pai me dá, virá a mim. Se você crê em Cristo, você é um presente do Pai ao Filho, que é Jesus. Tudo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso é importantíssimo. Tem um monte de gente pregando o evangelho essa noite por aí, na televisão, no rádio, em igrejas e tudo. A maioria não dá a você qualquer certeza de salvação. Vai dar a você uma lista de regras, uma lista de preceitos, uma lista de dízimos e ofertas e promessas e provas com Deus e tudo, mas dirá para você: se você não vier na igreja, você vai morrer, vai para o inferno. Se você não der o dízimo, você vai perder sua salvação. Se você não sei o que, vai... Que isso? Isso não é o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho é para resolver de vez a questão. De uma vez para sempre a questão. Não é uma coisa meia boca, não é uma coisa... Eu me lembro de carona uma vez em Goiás, tinha um homem bem simples, pediu uma carona, eu ia viajando para Formosa, eu estava em Alto Paraíso, e lá era difícil conseguir alguém para carona, então eu dei carona, um homem muito simples, e no caminho comecei a falar de Cristo para ele. E aí ele falou assim: eu vou numa igreja lá perto de casa, tem uma igreja lá. O senhor vai? Que bom, então o senhor escuta o evangelho? Escuto e tal, mas o pastor lá não faz o serviço direito, não. Eu falei: por que ele não faz o serviço direito? Eu vou lá uma noite e tem 3 moças na primeira fileira que caem no chão, começam a se estrebunchar, possuídas por demônios. Aí o pastor vai lá e expulsa os demônios dela. Eu vou na semana seguinte, as mesmas 3 moças depois caem de novo no chão, começam a se estrebunchar, e o pastor expulsa o demônio dela. Eu vou na outra semana, as mesmas 3. Eu não estou gostando porque eu acho que o pastor não está fazendo o serviço direito. Ele, na sua simplicidade, não percebeu que aquilo era uma encenação, que aquilo era para tirar o dinheiro dos incautos. Ele não percebia. Mas a obra que Deus faz de salvação não é encenação, é uma obra perfeita. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Como é que você ousa dizer que pode perder uma salvação que recebeu por graça pela fé em Jesus, se Ele próprio prometeu que não vai lançar fora aquele que vai a Ele? Você creu no Jesus errado. Sinto muito. Quem pregou um evangelho para você, dizendo que você perde a salvação, não fez o serviço direito, como aquele pastor da igrejinha, que é esse homem. Não fez o serviço direito, porque não é esse o Jesus que diz: o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não lança fora mesmo, porque eu desci do céu. Ele veio do céu, desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quantas vezes Jesus precisa falar para você que se você crer nele, crer no seu sacrifício na cruz, receber de graça a salvação pela fé, ele não lançará você fora. Você não se perderá eternamente. Quantas vezes você precisa escutar isso para crer? Entenda que a salvação é pela fé. E é crer no que diz a palavra de Deus, não o que eu estou falando, é o que diz a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, saída da boca do próprio Senhor Jesus, diz para você que se você crer, você está salvo e Ele não lançará você fora, se você achar que pode ser lançado fora, eu pergunto: você creu realmente ou está duvidando do que Ele falou? Se eu der um cheque para um amigo, falar: tá aqui, eu vou te dar o cheque, passa no banco que tem o dinheiro lá. Se ele crê em mim, ele vai pegar o cheque.
E se chegar uma outra pessoa e falar assim, escuta, você tem aí R$1.000? Ah, tenho aqui, ó. Acabei de receber do Mário um cheque de R$1.000, ele me pagou um serviço lá, está aqui comigo um cheque de R$1.000. Se a pessoa falar assim, não, mas esse cheque aí é um cheque, não é dinheiro. Não, isso aqui é dinheiro. Porque a pessoa que deu é idônea. Eu sei que a hora que eu chegar no caixa, eu vou receber o dinheiro. A fé é o cheque. É a confiança que você coloca naquele que emitiu o cheque da sua salvação. Você sabe que um dia vai sair daqui para receber o lugar na glória, na presença de Cristo. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Ah, mas eu nunca vi Jesus. Por isso que precisa de fé. Por isso que precisa de fé. Por isso que precisa de fé. Abraão nunca viu lugar para onde ele foi mandado ir. O que ele fez? Creu Abraão em Deus. Isso lhe serviu como justiça, lhe foi imputado como justiça. Foi colocado na sua conta como justiça. O Senhor Jesus consolou os seus discípulos aflitos, né, que estavam nesse mundo, perseguições de todos os lados. Ele disse assim, não se turbe o vosso coração. Eu pergunto a você, você tem medo de morrer? Você tem medo do além, do desconhecido, do que existe do outro lado, passar do lado de lá dessa vida? O Senhor Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque Ele é Deus. Jesus é Deus e homem. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Quando meus netos vieram ao Brasil, com a minha filha, eles podiam dizer para as pessoas, nós vamos ao Brasil. E as pessoas, que bom, lá tem o Rio de Janeiro, tem o Pantanal, tem Brasília, tem várias atrações, não sei o quê. Daí minha filha, não, mas nós vamos visitar meus pais, meus primos, minhas tias. Isso que vocês vão fazer lá? É. Porque se elas viessem sem ir naqueles que estavam esperando por eles, não faria sentido a vinda. Percebe? Tem alguém esperando por você no céu. Só faz sentido você ir se for para se encontrar com essa pessoa que é Cristo. Só faz sentido ir naquele teatro que estava tendo aquela apresentação daquele artista famoso, se fosse na noite em que o artista se apresentaria. Qualquer outra noite não serviria. Não teria nenhuma graça, não teria nenhum valor. Quando os discípulos estavam, depois que Cristo morreu, ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos, com todas as provas de que ele agora é um homem de carne e ossos. Pediu até, Tomé não acreditava, ele falou, me dê peixe, me dê um favo de mel, e comeu na frente deles mel e peixe, para eles perceberem que ali estava um homem. Coloca a mão em mim, Tomé, no meu lado, nas minhas mãos, veja que eu não sou um espírito, eu sou carne e ossos, palpável, tangível. Então ele deu todas as provas do que havia depois para aqueles que crescem nele. E aí ele subiu ao céu. Os discípulos foram com ele até o Monte das Oliveiras e ele partiu. Ele subiu e uma nuvem o encobriu. A passagem fala assim, em Atos 1, de 6 a 11, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam pensando pequeno, os discípulos. Eles ainda não tinham ideia do que era a obra que Cristo tinha vindo fazer. Eles estavam esperando aquilo que os judeus no exílio esperavam, voltar para Jerusalém e morar de novo em Jerusalém, nessa terra, com os mesmos problemas que eles sempre tiveram. O Senhor responde para eles, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Testemunhas de quê? De que Cristo veio ao mundo, Cristo morreu, levou sobre si os nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus. Isso que eu estou testemunhando aqui para vocês. Eles seriam testemunhas disso. E ele continua dizendo, e a passagem continua dizendo assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, que eram anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele vai voltar. Por que ele vai voltar? Para levar vocês. Ele vem buscar vocês. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, que já haviam falecido. Isso aqui eram cristãos que estavam pesarosos, porque alguns tinham morrido e Cristo não tinha voltado ainda. E Paulo escreve a eles assim: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são os demais que não têm esperança? Aqueles que não têm saudades de Jesus, aqueles que nunca creram em Jesus, aqueles que nunca o conheceram para poder sentir saudade dele, aqueles para quem Jesus é o mero pedreiro ou entregador de pizza. Sabe que ele existe, ele veio aqui, tudo bem, mas foi embora, não tenho saudade nenhuma dele. Como os demais que não têm esperança, porque não esperam o Senhor voltar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou faleceram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso aqui era a certeza de que Cristo viria buscar os seus. Os que já haviam dormido ou falecido, estavam com ele em espírito no céu, Cristo traria junto. Para quê? Para que eles tomassem de volta seus corpos, ressuscitassem. Os que estiverem vivos na hora que o Senhor Jesus vier para buscar os que são seus, serão transformados sem passar pela morte, sem que experimentem a mortalidade, serão transformados e subirão todos juntos para estarem com Cristo para o encontro nas nuvens e para irem para o céu. E os outros? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também. Se cremos. Se você não está entre os que creem em Jesus, se você não está entre os que sentem saudade, sentem falta dele, sentem anseio pela volta dele a qualquer momento para tirar-nos daqui, eu sinto dizer que você ainda está nos seus pecados. E paira sobre você a espada do juízo de Deus amarrada por um fio de cabelo dos mais fininhos. E a qualquer momento ela pode cair. A sua chance termina ou com a sua morte, e você é 100% mortal, ou com a vinda de Cristo para buscar os que são seus. Aí terminou sua chance. Aí não adianta mais chorar o leite derramado, porque aí já passou a chance. A sua chance é hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o dia da salvação. Não rejeite. Não rejeite, aceite o convite que Deus faz a você. Creia em Jesus para ser salvo, para ter seus pecados perdoados, para ser limpo, totalmente purificado, para ficar na entrada do céu sem pecado algum. O céu é um lugar
onde você só entra se estiver muito bem acompanhado. Ninguém fura fila. Ninguém entra lá de furão, como se dizia nos tempos de festa de jovens, né? Aquele ali é furão, entrou aí sem ser convidado. No céu você só entra bem acompanhado, e muito bem acompanhado. No céu você só entra estando em Cristo. Esse é o seu passaporte para o céu. Você sente saudade do céu? Você sente falta de Jesus? O sentimento que você tem vai demonstrar se você realmente creu em Jesus um dia ou simplesmente assistiu uma novela que falava dele. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pelo Evangelho da graça, pela salvação perfeita e gloriosa que Tu ofereces a todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Pedimos, Pai, se porventura alguém que ouviu essa mensagem não tem a certeza da sua salvação eterna, que possa crer agora mesmo nas palavras do Senhor, que diz que este de maneira nenhuma lançará fora. Possa ter agora a certeza absoluta de um lugar numa das mansões celestiais que o Senhor Jesus foi preparar, num desses lugares que Cristo foi preparar. Pai, cuida dessa alma que está escutando este Evangelho, esta boa nova, para que creia em Jesus, para que aprenda que a obra já foi consumada, o sangue já foi derramado, o preço já foi pago, e agora tudo que se exige do pecador é que creia em Jesus e pela fé entre nessa bênção que Tu ofereces, Pai. Nós agradecemos isso, pedimos pelas pessoas em todo lugar que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.